Vamos dar o start no nosso evento aqui para falar, como sempre, sobre BIM. E hoje é especificamente sobre projetos executivos, né? Será que vale a pena? Vantagens, desvantagens? Onde que a gente pode, de fato, tirar os melhores proveitos dentro da metodologia, dentro de disciplinas em BIM, né? E quando a gente fala sobre valer a pena ou não, claro que vale a pena, mas a gente tem que estar por dentro também onde que isso resvala aí na curva de aprendizado, onde que isso pode atrapalhar um pouco no trabalho que você vai ter a mais no escritório e como que você pode transformar esse trabalho a mais como um entregável a mais, um upsell, algo que você pode vender a mais dentro do seu escritório e receber resultados extras, né? Tanto financeiros como de nome, como de conhecimento, como de qualidade para o seu projeto, para a sua obra e tudo mais. Eu não preparei a apresentação, eu fiz um roteiro aqui basicamente, e a gente vai ficar mais no bate-bola aqui mesmo, numa conversa mais de boa. E quem quiser me interromper a qualquer momento, dar exemplos, trocar ideia, trazer algum assunto aqui para dentro da aula, fica completamente à vontade, tá? Vai ser até melhor que isso aconteça. Então, estou com um fonezinho aqui já para escutar vocês. No áudio, enfim, quem quiser ligar vídeo também, se apresentar. Renato, dá só uma dica aí para Carla, como é que ela faz para verificar o som dela, ela não está escutando, acho que é só com ela mesmo. Vai lá, Super Ari chegou também por ali, muito bom. Chegou mais gente, chegou Ana, chegou Carolina, várias Caróis, Marina, Harold, Nayanda. Professor, o pessoal que Daniel estiver com Lucas. problema de áudio, sai e entra de novo, que vai dar certo. Então é isso. Ou às vezes é só ligar o áudio aí no microfonezinho. Do lado do microfone tem um setinho para cima. Às vezes o seu speaker, né? Como é que é o nome de speaker? O seu caixa de som que está configurada para um outro fone, ou enfim. Davidson, Bruno, Luiz, Paulo, Célebre, Sérgio, galerona, aí chegou. E vamos que vamos, galera. Primeiro, vamos começar pelo seguinte, tá? Qual que é a diferença de você fazer um projeto legal e um projeto executivo, né? E ainda mais, qual a diferença de fazer isso num software BIM ou num software CAD? Beleza? Um projeto legal, normalmente o foco dele é a gente preparar desenhos, o mínimo de desenhos possível, para naquela correria do nosso dia a dia, a gente jogar para a prefeitura. Lá na prefeitura, os analistas vão passar algumas horinhas para aprovar o projeto de vocês, né? No máximo um dia para aprovar um projeto, de um dia para o outro. É assim que funciona na cidade de vocês? De um dia para o outro, aprovação. Então, eles levam um tempinho ali para aprovar, às vezes um mês, às vezes 2 meses, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, 2 anos. Mas, basicamente, a ideia sempre naquele ritmo, né? De para ontem, o construtor chega procurando a gente para resolver o problema dele. Assim que ele resolveu começar a dar o start ali da obra, ele quer velocidade ali no processo. Então, normalmente, a gente acaba acelerando também esse processo de projeto legal para aprovar na prefeitura, mesmo sabendo que o ideal é que a gente leve somente para aprovação na prefeitura quando o projeto está, de fato, muito bem resolvido, muito bem trabalhado, identificado, compatibilizado e tudo mais, né? Esse seria o momento ideal, mas a gente sabe que a vida real ela puxa no outro sentido, puxa no outro caminho, tá? Às vezes não é tão comum você estar fazendo um projeto em 2, 3, 5 anos, né? Apesar que seria o ideal, é muito melhor você planejar, organizar muito melhor o seu projeto em 1, 2, 5 anos e construir em 1, do que planejar em 1 e construir em 5. Tá? Dá para inverter essa curva completamente se você organiza bem, se você trabalha com pré-moldado também, se você acelera seu processo industrial de construção e assim por diante, né? Mas a mentalidade do brasileiro, a cultura é realmente planejar pouco e correr para a obra e começar a executar as coisas todas lá, né? Um projeto legal, o que normalmente a gente apresenta na prefeitura? A gente leva as plantas todas de todos os pavimentos. Normalmente cobram 2 fachadas, esse é o padrão, tá? Algumas prefeituras têm aquele sistema de aprovação rápida que leva só um 3D ou alguma coisa parecida. Algumas cobram um pouco mais, mas essa é a base geral aí no Brasil, né? Fala, Super Ari, estava falando com você me ignorando.
sem áudio. Dois cortes, duas fachadas, a planta de cobertura, uma planta de situação, mostrando o mapa um pouquinho mais longe. Algumas prefeituras cobram algumas tabelas também, algumas condições de configuração, né, de aberturas e mais. Aí vai de cidade para cidade, até a gente chegar naquele ponto. O projeto executivo, qual que é a diferença, né, em relação ao legal? A ideia do executivo, como o próprio nome já diz aí, é você executar. É um projeto para a obra, é um projeto para execução. Luan, tá querendo falar alguma coisa? Ligou o microfone aí. Não sei se foi sem querer. Então, o projeto executivo é um projeto para você, de fato, construir na obra. Eu vou te mutar aqui. Ah, já foi. Para você construir. Então, você vai ter detalhes realmente mais precisos, né? Enquanto a gente faz, por exemplo, paredes de 15, pisos de 10, pisos de 15, coisas mais gerais num projeto legal, quando a gente leva para um projeto executivo, a gente tem que começar transformando tudo isso em paredes que façam sentido para a obra, né? Com as espessuras corretas, com os tijolos corretos, com os revestimentos, chapisco, reboco, revestimento tal e tal, tal, tal. Enfim, tudo bonitinho, às vezes paredes de 12, de 13, de 13,5, de 13,8, de 14, de 20, de 18, 19, enfim, todo tipo de espessura, dependendo do que você vai usar aí na sua obra, na sua construção. E isso aí varia de casa para casa, de prédio para prédio, de obra para obra, de cidade, estado, região, mundo, universo, planeta Terra, e aí vai. Tudo isso varia muito. E é uma das principais dificuldades hoje, inclusive, do BIM, justamente o fato de a gente não conseguir ter um padrão muito bem enxuto ali, muito bem padronizado. No Brasil, principalmente, que a gente é um país continental aqui, que cada um constrói do seu jeito, né? Então, basicamente, quando você pega para iniciar um projeto executivo, você aumenta a escala dos seus desenhos, das suas pranchas, das suas vistas, e começa a mostrar as minúcias daquilo tudo. Seja o projeto executivo da arquitetura, seja o projeto executivo de interiores, ou seja o projeto executivo do... Deixa eu tirar esse meu zoom, deixa eu ficar com um plano verde ali. Com o projeto executivo de elétrica, de sanitário, de estrutura, do que for, de tudo, de tudo. Alguém mais ligou o áudio, não sei quem que foi, foi Carla. Luiz, esse aqui Oi, é o Carla. Maria do canal, lembra dele, né? Oi? A Jennifer me falou que você é lutador de boxe. Não estou escutando, tá bem longe o áudio. Acho que foi sem querer ali. Mas olha, pessoal. Então, essa é a nossa intenção do executivo, né? E qual que é a diferença de fazer um executivo no CAD ou no Revit, por exemplo, ou em software BIM, no ArchiCAD, como vocês vão ver amanhã com o Dudu, hoje comigo, no Revit. Oi, Natália. Oi, Davidson. Eu acho que Kátia ou Carla? Peraí. Carla conseguiu ligar o áudio dela ali. Mas qual a diferença, né, de fazer um projeto executivo no CAD ou em um software BIM, em sistemas CAD ou em softwares BIM? A princípio, algumas vantagens e algumas desvantagens, mas a principal diferença é, você conseguir enxergar melhor os seus desenhos. Em nível de projeto, em nível de escritório, você vai conseguir enxergar melhor, porque primeiro, você está vendo em 3D. Perfeito. Ah, mas o SketchUp também dá para ver em 3D. Com certeza, entre fazer somente AutoCAD ou fazer seu projeto em 3D, mesmo somente da arquitetura, no SketchUp, já é um excelente avanço. Você já consegue ver muito mais coisas, né, que você não veria somente no 2D. Não porque você seja ruim não seja muito esperto aí na vida, não seja muito inteligente, mas porque simplesmente no meio de milhões de linhas, às vezes passam coisas, principalmente naquele dia a dia da gente de projeto, que é modificar 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes o projeto, até levar para a obra e modificar mais 5, 10 vezes dentro da obra, né? Mas o primeiro ponto é, você conseguir ter essa visão geral aí do 3D, né? E aí, quando a gente avança na ideia do BIM, que a gente também vai ter junto aqui os projetos elétricos, hidrossanitários, estruturais e todos os demais aí envolvidos, a gente tem uma segunda grande vantagem, que é ter tudo isso compatibilizado. Então, o projeto executivo deixa de ser somente um projeto executivo por disciplina
para de fato se integrar num processo em BIM, né? Se integrar num processo envolvendo todos os profissionais, todas as disciplinas aí neste meio. Então, a gente já leva isso para a obra com ainda mais certeza, tá? Comparando com o processo aí tradicional, normalmente no CAD, um processo CAD, né, num processo mais tradicional, o comum é que cada escritório especialista ou generalista e tal faz os seus projetos, cada um no seu escritório, cada um no seu lugar, cada um num ponto diferente, em cidades, em países diferentes, joga para a obra e na obra a pessoa tenta se virar, né? Às vezes faz uma compatibilização, uma olhada por cima e tal, mas hoje o projeto executivo ele é principalmente resolvido dentro de obra, porque ele vai para a obra sem projeto executivo. Nem que seja no CAD, não vai sem a maioria das obras. Né, Otávio? Diz aí, tá com a mão levantada? Alain, boa noite a todos aí. Boa noite. Eu queria entender o seguinte, no mercado, eu não estou no mercado de obras mais do que de projetos no momento, e queria ver a sensibilidade dos arquitetos e engenheiros participantes, e seu também, a respeito do como é que isso está sendo aplicado no mercado hoje em dia. Tem muitas empresas aplicando, ainda está incipiente, principalmente essa compatibilização, que a gente faz um projeto de arquitetura, espera que o elétrico venha assim, que a estrutura venha assim, para você poder fazer esse gerenciamento coletivo e fazer uma coisa só, né, digamos assim. E queria entender se vocês têm a sensibilidade, como é que o mercado está atuando em relação a isso, né? Legal, Otávio. Muito bom, muito bom. Excelente pergunta. Deixa eu só concluir essa parte aqui das diferenças. Eu já anotei na sequência do meu script aqui, para logo em seguida falar do mercado que você me pede aqui. Beleza? Só para ficar organizadinho, porque eu sou esquecido demais, galera. Se eu passar direto aqui, eu acho que eu já falei, já encerrei, já passei direto. Eu não volto mais não, porque já foi. O que foi hoje de manhã já era. Foi o Covid. Relaxa. Aí, pessoal, aí a gente leva as coisas executivas, a gente leva as coisas compatibilizadas, né? Porque hoje o normal é dentro da obra de estar cheio de engenheiros, bombeiros apagando incêndio aí todo dia, toda hora, todo momento. O Otávio, que está mais em obra, sabe como que funciona isso. E o mundo ideal seria que, Otávio, chegasse dentro da obra. Quem mais trabalha com obra aí? Me conta aí para eu conhecer vocês. Chegasse na obra com os projetos bem redondinhos. O Renato faz tudo, né? Vou cancelar o Renato aqui, que ele... tudo que eu perguntar, ele vai dizer que faz. Aí a gente leva para a obra com as coisas todas para serem resolvidas lá, né? O mundo ideal seria que eu chegasse com um projeto redondinho, tudo bonitinho, para ele chegar, executar e só organizar a logística, a equipe, e estar resolvendo as coisas gerais da obra. As obras seriam mais rápidas, as obras seriam mais baratas. Otávio podia já terminar essa, já ir para outra obra, ganhar mais dinheiro na próxima obra. Outras pessoas já podiam contratar ele e assim por diante. Terceira grande diferença em se fazer um processo dentro de um sistema tradicional para um sistema BIM, né? A gente tem mais certeza que as coisas estão conversando entre si. Tá? Por quê? Porque é muitíssimo comum. Eu trabalhei muito com render no passado. E trabalhando com render, eu pegava os projetos dos arquitetos, que às vezes eu pegava uma planta baixa para subir, né? Fazer a modelagem em Revit para depois levar para o Max para renderizar. Cariam também na obra. E aí ia olhar, tirar uma dúvida assim na fachada, existia uma janela na fachada que não existia na planta baixa. Ué, o que é isso aqui? Qual que eu considero, né? Aí eu ia procurar algum corte para ver se mostrava aquilo ali. E no corte estava no outro lugar a janela. Aí tinha a planta baixa mostrando num canto, a fachada no outro, o corte no outro, às vezes no pavimento no outro lugar assim que parecia um desalinhamento ali que não parecia ser intencional. Aí agora, o que é que eu faço? Como eu trabalhava com renda, eu escolhi qualquer coisa que parecesse mais lógico para mim, mandava as prévias para ele, se ele corrigisse lá, apontava, né? Eu gostava muito de marcar uma nuvem para apontar para o cliente. Era uma das coisas que o meu cliente gostava muito de mim, que eu acabava corrigindo algumas coisas no projeto dele, que tinham passado desapercebido,
E ele, Alan, beleza, gostei, não, essa solução mesmo é que você fez está boa. Ah, não, ela era outra, era da fachada. Aí, beleza, eu ia lá e corrigia, né? E isso é o dia a dia da obra, né? Se vinha para mim, para o render dessa maneira, para a obra também vai do mesmo jeito, especialmente porque as pessoas acham que o executivo é custo, é gasto, é jogar dinheiro fora. Mal sabem o quanto as pessoas conseguem economizar fazendo um bom projeto executivo, né? Um bom projeto executivo no CAD ou em BIM já vai economizar 5, 10, 15, 20% de uma obra. Mas aqui a gente está tentando falar também dessas diferenças, né? Do que é que a gente consegue perceber melhor. Então, mais um ponto aí para vocês. Terceiro ponto. Essa certeza, né? De que as coisas estão de fato conversando. Cortes, fachadas, desenhos, planilhas, tabelas, 3D. Não existe você modificar no 3D e estar confuso na planta baixa ou a tabela não ter ido de acordo. Tudo é simultâneo. Tudo mexeu com um, mexeu com todos. Não é verdade? Quarto ponto. A gente fala aí de orçamento, tá? Acho que seria bom até eu ir digitando essas coisas aqui, né? Deixa eu vir para cá, deixa eu vir aqui para essa minha tela de cá. Se bem que essa tela de cá não tem aqui. Deixa eu ligar aqui porque eu consigo ligar um bloco de notas e ir anotando aqui com vocês. Bloco de notas, bloco de notas. Então, ponto 1. Aí eu não vou lembrar, como eu falei, né? Eu não vou lembrar das coisas. 2, 3. Terceiro ponto é nossa certeza. Segundo ponto é nossa compatibilidade. E o primeiro ponto eu não lembro do que é que eu falei, mas vamos falar aí da... Enfim, não sei o que é que eu falei, galera. Quarto ponto, a gente pode citar como um ponto... Não tela, Alan. Oi? Essa tela não. Eu não estou compartilhando a tela que tem em cima aqui em minha... Não? O bloco de notas, não. Não aparece o bloco de notas. Hã? Tá preto. Tá preto? Tá aparecendo A tela você. preta. Tá preto com as linhas azuis. Não, só Não. preto. Tá Tudo você preto? e a tela preta. Então deixa para lá. Então deixa sem. Deixa sem. Peraí, acho que dá para fazer assim. Dá. Ela tá aparecendo agora? Minha listinha? Não. 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 Parecendo uma menina de bicicleta, um grupo andando de bicicleta. Ah, eu tô Quem tá compartilhando. falando que aparece na tela principal. Entendi. Você tá com Tá, dois. não, sei o que é que houve, já sei o que é que houve aqui. Eu acredito que não tem nenhum compartilhamento de tela ligado. Agora vai, não vai? Agora sim. Entendi, é porque ele estava entendendo que era um chroma key e aí estava tirando o fundo ali do negócio todo. Deixa eu só me crescer aqui. E o bloco de notas em cima de mim aqui. Pronto, não. Pronto, sim. Agora sim, tá minha telinha aqui, não tá? Ó. Sucesso total. Aproveitando que você deu uma parada aí, Aham. numa obra que eu fiz de um prédio, há uns 4, 5 anos atrás, eu estava recebendo projeto de um grande escritório de São Paulo. E o que acontecia? Eles mandavam revisões e, às vezes, vinha revisão e você não sabia ao que se referia aquela revisão, às vezes. A linguagem do arquiteto que está revisando nem sempre é entendível pelo engenheiro da obra. Então, eu sugeri a eles que cada revisão eles botassem justamente a nuvem, que eu aprendi com Edson Musa, ou seja, uma nuvem em volta do problema que estava sendo revisto e com o númerozinho da revisão, que aí ficaria mais fácil de entender, né? Eu só queria esse dentro aí. Com certeza. Até questões de revisões, elas são facilitadas também, né? Quando a gente trabalha com BIM. Eu vou colocar aqui como primeiro, que eu não lembro o que é que eu falei de primeiro aqui, mas vamos falar de velocidade. Tá? A velocidade eu já falo um pouquinho diferente. Eu já falo que ela pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo. Tá? Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala em BIM, normalmente a gente acaba tendo mais trabalho dentro do escritório. Tendo mais trabalho dentro do escritório, a gente leva mais tempo para fazer um projeto em BIM do que um projeto em CAD. A gente acaba, sim,
querendo ou não, levando mais tempo, porque a gente resolve mais coisas. Soluções seriam resolvidas na obra, a gente resolve antes. Se for considerar o tempo total da obra, isso com certeza vai ser mais rápido, porque resolver problemas dentro do escritório é mais rápido e mais barato do que resolver dentro de obra. Mas você leva um pouco mais de tempo. Porém, eu faço uma outra comparação. Se você fosse gerar a mesma quantidade de informação, a mesma quantidade de desenhos, a mesma certeza, a mesma compatibilidade em um sistema tradicional, aí com certeza a velocidade volta de volta para ser muito mais rápida quando você trabalha em sistemas BIM, né? Porque ele acelera para você todo o trabalho mecânico da coisa. Um monte de revisão, um monte de comparação, um monte de pesquisa que você faz dentro do seu projeto, agora o próprio software, não necessariamente o Revit, às vezes um software paralelo, ele faz por você. Então a gente ganha muito tempo nesse processo daí, né? O que mais a gente pode apresentar aqui como vantagens e desvantagens aqui, né? Acho que isso é o principal. Acho que isso daqui é o principal que a gente consegue levar. E aí, muita gente me pergunta também, né? Existe diferença entre você... É mais caro fazer um projeto, entregar um projeto executivo ou legal que for em BIM, em Revit, ou entregar esse mesmo projeto legal em CAD, é mais caro? Depende do que você vai entregar. Se você faz os mesmos entregáveis, as mesmas certezas, a mesma compatibilidade, a mesma velocidade, entrega tudo igual, para mim não existe diferença nenhuma, tá? Só que é impossível você fazer isso das duas maneiras, né? O que acontece é que quando a gente faz em BIM, a gente faz um monte de coisa a mais automaticamente. A gente está gerando mais desenhos, tá? Então a gente tem cortes infinitos. A gente faz um corte em poucos segundos, né? Faz em 2 segundos, a gente faz um corte novo e mais uns segundinhos para cotar, talvez. Mais uns minutinhos aí para cotar, para identificar alguma coisa, para colocar um identificador de material, o que for. Fachadas também, a gente tem todos os desenhos, todas as elevações, todas as fachadas, todos os cortes que a gente quer em questões de segundos ou minutos, tá? Coisa que você levaria muitos minutos ou horas para fazer no CAD, cada um deles. Segundo, que a gente tem tabelas também precisas, que a gente também tem quantidades, né? Como a Ada está falando ali, a precisão do projeto para levantar quantitativos. Cauã chegou por ali. Foi isso mesmo o primeiro ponto. Beleza, Tiffany. Então, você acaba fazendo muito mais coisa, às vezes sem querer. Porque as etapas, elas meio que se misturam, né? Quando eu fiz o meu TCC em arquitetura, no primeiro dia de encontro lá com o meu orientador do TCC, eu já cheguei para ele com corte, fachada, planta baixa, cobertura 3D. Aí Chico Boy, né, o nome dele. Mas, Alan, não precisava ter esse trabalho todo, tal. Normalmente no começo eu faço só um rabisco mesmo para dar uma estudada na planta baixa, nos fluxos e tal. Só que tudo isso ele já vinha automático para mim. Eu fiz a planta baixa no mesmo tempo. Aliás, eu fiz tudo isso ao mesmo tempo que eu fiz somente a planta baixa. A Alexa está loucona ali. Então, eu fiz tudo ao mesmo tempo. E a mesma coisa, quando você começa a evoluir em termos de projeto executivo também, projeto legal também, você vai também trazendo mais soluções executivas. Especialmente se você já está trabalhando em um template, em um modelo do seu Revit ou do seu ArchiCAD, que os objetos já são executivos. Então, você já faz um monte de coisa executiva de uma vez só, ao mesmo tempo ali. Então, você já ganha mais tempo. E esses entregáveis a mais podem fazer parte do seu contrato para você entregar e ganhar e lucrar um pouco a mais. Já que você está entregando coisas a mais, seus concorrentes às vezes não entregam, por que não entregar mais, né? E aí onde entra uma grande outra vantagem. Lucro. Lucro extra aí no seu upsell. Upsell. Tá? Ou seja, você vai entregar mais coisas, vai ganhar mais clientes por entregar melhor, por fazer mais em menos tempo e tudo mais. Aí o Otávio perguntou mais cedo, beleza, Alan, ok, a gente só tem praticamente vantagens em fazer isso. Mas e como é que está o mercado, né? Como é que as pessoas estão entregando isso para dentro da obra? Tá? Existe um estudo aí que foi feito aí esses tempos, que estava mostrando que 90% dos arquitetos e engenheiros envolvidos com obras, pessoas técnicas, enfim, as pessoas todas envolvidas com obra,
ainda não estão trabalhando com softwares em BIM, seja no escritório, seja na obra. Apenas 10% desse grupo já começou a se envolver de alguma forma. E a maioria deles ainda de forma muito básica. Às vezes só para fazer rapidamente, corte e fachada ali para entregar na prefeitura. Ponto. Às vezes não evoluindo em um nível executivo, por exemplo. Então, ainda estamos, e isso não é nível Brasil não, tá, galera? É nível mundo, nível mundo. E as poucas pessoas, os poucos 10% que estão aí em nível mundo, alguns países mais que outros, estão de alguma forma aproveitando melhor isso daí, estão precisando melhor disso daí, estão precisando de profissionais qualificados que possam contratar, porque o mercado também não tem gente suficiente para suprir as necessidades aí do mercado. Olá, Luísa, em Portugal. Como é que está em Portugal? Diz aí, Luísa, levantando a mão. Não sei, não temos dados para saber muito bem como é que está aqui em Portugal, mas a minha dúvida estava um bocadinho na linha da pergunta do Otávio, surgiu esta semana aí no grupo, a pergunta sobre a estrutura de diretórios, e acho que isso, a nível do projeto executivo, é fundamental. E como é que tu vês essa questão do Common Data Environment e a estrutura dos diretórios para partilhar com todas as equipas, ainda por cima havendo essas dificuldades que eu acho que são comuns no Brasil e em Portugal, que é a dificuldade em que todas as áreas estejam ao mesmo nível para partilhar a BIM, seja na obra, seja no projeto, não é? Excelente pergunta. Deixa eu só concluir aqui que eu sigo com a sua, Luiz. Então, o mercado está carente de bons profissionais que trabalhem tanto no escritório como principalmente dentro da obra. Eu conheço pouquíssimos profissionais que estão levando os projetos executados no escritório, lá no BIM, no modelo BIM, seja em PDF, seja no A360, seja num BIM 360, num BIM Collab, no que for, levando isso para a obra. Na maioria dos casos, está simplesmente sendo resolvido o projeto aqui e vai para a obra, acaba sendo levado uma prancha, ninguém faz o acompanhamento com o modelo BIM, o modelo 3D. Então, para os engenheiros, a gente vê uma oportunidade gigantesca, tremenda, de conseguir fazer essa compatibilidade, né? Escritório, projeto, obra, BIM. Tá? Juntar esses 4 pontos e levar isso para dentro da vida real. Porque muitas vezes é simplesmente as coisas são pegas, são engavetadas, são esquecidas e vai para frente. Tá? Então, claro, tem as vantagens de já estar compatibilizado, o projeto já vai oficialmente na revisão mais próxima da final, sempre muda, né? Mesmo em BIM, é comum que mude um pouquinho até as versões finais. Mas é isso, Otávio, a gente está precisando de gente. O pessoal ainda não se ligou completamente, né? Eu entendo que também falta muito a qualificação de profissionais que não os engenheiros só, técnicos encarregados e que nas obras tenham a disponibilidade, nem que seja de um tablet, de alguma coisa assim, para a pessoa poder passar o dedo lá, pode estar protegido com plástico, uma luva, alguma coisa, puxar para cá, puxar para lá. Como é que é mesmo esse encontro aqui que o arquiteto quer? Sempre fica essa dúvida, né? E com o Edson Musa a gente tinha detalhe de tudo. E com os arquitetos mais novos não tem detalhe de quase nada. E aí você resolve do seu jeito. Aí o arquiteto chega novo, não gostei assim não, queria de outro jeito. Aí começa o problema. Né? Às vezes a compatibilidade é até de ideia também, né, Otávio? Da pessoa se resolver antes. É de compatibilidade de resolver as coisas antes do tempo. Exatamente. Bruna falando aqui, a demanda do tempo no processo BIM, acredito que seja só no tempo de capacitação também. Às vezes, o fato de você ainda estar treinando, praticando, entendendo o processo como funciona, até você pegar o ritmo correto, existe aquela curva de aprendizado, né? No começo, você vai fazer mais rápido no CAD e no Sketch. Até que, em algum momento, na curva, você sobe para muito mais alto. Exatamente. Eu acredito que ali na parte de projeto, a gente tem essa evolução, nossa, muito significativa. Só que daí eu apanhei essa semana ali, que eu até disse mais embaixo, com relação às pranchas, aos entregáveis mesmo ali, né? Aos modelos de prefeitura e tudo mais. Até estava usando um template seu, só que aí precisei mudar o tamanho da prancha, por exemplo. Aí baguncei, assim, não consegui fazer. De fato, até parei porque tinha que assistir outras aulas e deixei em stand-by,
para procurar aquela informação das pranchas, porque as outras vêm de DWG. Aí, qual seria o meu recurso, né? Montar daí as pranchas daqui, vou perder um tempinho ali montando todas essas pranchas que a gente tem de entregáveis aqui, os padrões, né? Para daí poder já ficar com aquilo arquivado. Aí, quando eu precisar de cada uma delas, eu já tenho dentro do BIM, dentro do Sim. Revit, né, no caso. Só que Bruna eu que trabalha na prefeitura, né? Do Mato Grosso, aí Mato Grosso do Sul, isso. Trabalho na Secretaria de pera, Obras. esqueci que você está em Campo Grande mesmo, né? Em Campo Grande, aí no Campo Mato Grosso do Grande, Sul. aham. É verdade. Estávamos vizinhos aí. Verdade, eu passei na sua cidade esses dias. No MS. Não. Mas, enfim, eu estou com essa dificuldade. Até depois eu vou te incomodar. Vamos, depois vamos trocar umas ideias aí para a gente resolver junto. Certo. E Ó, a aí, Ari dizendo ali também, ó. Puxando a sardinha para o meu lado, a Ari vai falar sobre análises e tudo mais, tá? Esses dias aí. Dá para inserir dados de propriedades físicas, térmicas dos materiais, realizar análise, enfim. Aí, Bruna, de novo, relatório fantástico, ensinou ali pelo Dialux. Dialuz, eu ainda não mexi no Dialuz. Dialux, fantástico. É o Dialux mesmo, mas tem outro programinha BIM com o nomezinho desses, de controle de... Eu ainda nem sei direito o que é. Neto, Arizona normal, adaptação, existência, realidade e funcionalidade. Aí, pessoal, o que acontece? Luiz pergunta, né? E como é que está a organização de diretórios, das pastas, de nuvem, de controle de acesso, de mexer com escritórios diferentes em cidades e países diferentes? Como é que está isso, né? Quando a gente fala sobre isso daí, a gente traz, na verdade, para uma outra questão, o próprio gerenciamento de projeto, né? Que a gente, quando está gerenciando projetos, a gente considera gerenciamento de pessoas, de tempo, de riscos, e aquelas 7 itens lá do gerenciamento de projeto, que se alguém souber aí de cor, lá do PMI, fala tudinho aí. E quando a gente vai organizando esses processos, entre eles, para se manter adequadamente organizado, a gente também precisa manter uma hierarquia, uma estrutura adequada de pastas e tudo mais, né? Coisas que se comuniquem, coisas que funcionem, coisas que a gente consiga modificar num canto, levar na nuvem e todo mundo tem acesso àquilo ali tudo. E existem vários softwares que facilitam esse tipo de comunicação, né? Por exemplo, um parceiro nosso do IPOG, aí o Romeu, lá do Maleta do Engenheiro, tá? Que ele trabalha Ele tem um software, ele é de Goiânia, eu sempre confundo se ele é de Vitória ou de Goiânia, mas é Goiânia mesmo. E facilita demais essa comunicação, assim como também o próprio Autodoc, o BIMColab, enfim, outras coisas que dão um controle maior que apenas jogar na nuvem e cada um se vira, tá? E aí vão questões de nomenclaturas, de pré-nomenclaturas, de hierarquia de pastas, e aí vai uma coisa arada aí para frente que a gente pode mostrar algumas estruturas aí, conversar depois lá no VIP sobre isso aí também, tá, Luiz? Dá um excelente assunto aí para a gente conversar. Sim, essa pergunta surgiu esta semana precisamente por isso, porque não só a escala dos projetos varia muito, e quando se passa do projeto de pequeno para projetos maiores com as várias especialidades que até funcionam fora do ateliê tradicional, e essas estruturas exigem que as pessoas trabalhem nelas, que arrumem a sua informação, tanto documentos como estava a falar a Bruna de pranchas e tudo isso seja normalizado e que de maneira que seja útil. E na linha do que o Otávio estava a dizer, é uma dificuldade também para fazer BIM hoje em dia, que é essa informação, quem é que a gera, quem é que a estrutura, para que de facto, em Portugal tende a ser o construtor. A estrutura maior que aparece nas equipas é o construtor, e o construtor, se não lançar logo essa base, todos os outros não têm estrutura. Um ateliê de arquitetura não tem estrutura para ter um BIM manager, um CAD manager, todo esse investimento na nuvem, na gestão dos documentos na nuvem, tudo isso. Portanto, é um salto também que as empresas precisam dar, mas tradicionalmente a arquitetura não está vocacionada para fazer isso, a menos que sejam grandes ateliês, não?
Uhum. Aqui no Brasil, o papel normalmente de coordenador de projeto, por padrão, seria do arquiteto. Só que poucas pessoas estão, de fato, capacitadas para gerenciar, de fato, um projeto. Quando eu falo projeto, eu não falo somente o projeto arquitetônico, eu digo o projeto como um todo, né? O sistema inteiro da obra e de tudo. Então, acaba que são serviços que ficam terceirizados, às vezes não necessariamente alguém, arquiteto ou engenheiro, alguém realmente focado na administração, na organização das coisas, que tocam essa coordenação para frente, né? Mas é um dos pontos que a gente ainda tem que melhorar muito para fazer, não só o BIM, mas a obra e o projeto, o escritório funcionarem de maneira melhor, né? E não é ficar alguém responsável, né? Eu acho que isso vai funcionar muito melhor quando alguém na obra, alguém nos escritórios, não pode ficar só na mão, senão fica que nem o negócio do sistema de qualidade, essas coisas. Tem um cara lá para fazer a qualidade e todo mundo contra o cara, porque o cara está atrapalhando a produção. É muito confuso isso, realmente. Eu acho que essa questão de coordenação é importante, e até uma questão cultural aí dentro dos órgãos públicos, por exemplo, até de você inserir essa informação de necessidade. Falar, olha, a gente precisa de um coordenador BIM, precisa de alguém que cobre, que tenha entendimento sobre e que saiba estruturar os projetos, né? Para que as disciplinas corram de maneira simultânea, enfim, alguém tem que fazer a gestão disso. E falta essa questão cultural, acho que é muito forte. Pelo menos aqui na minha atmosfera, né, onde eu vejo, de você fazer essa inserção de pensamento. Falando, não, olha, a gente precisa de alguém que esteja na coordenação de tudo. Não adianta a gente ter quem faça os projetos e não ter quem avalie isso, quem faça essa questão de compatibilização dar certo. Então, acho que primeiro tem que ter esse fator cultural mesmo. Olha, precisa, é uma necessidade, né? Porque se não tiver, acho que tudo é questão de organização de processos aí, né? Se a gente não tem quem faça os processos ou que coloque ordem neles, não tem como se cobrar depois. Porque daí eu vou cobrar de quem? Quem está fazendo o projeto arquitetônico, ou quem está ali executando? Não, teria que ter alguém que tenha uma gestão disso tudo, né? De fato, Eu até costumo dizer também, Bruna, que um dos maiores problemas do BIM, o maior problema do BIM, não é nem aprender a ferramenta, vou aprender Revit, isso é o mais simples de tudo. É tudo que está por trás, é toda a base, são as pessoas, é a cultura, é entender de obra, é entender de gerenciamento, é entender de muitas outras coisas que vêm antes do BIM, né? Então, ainda temos que evoluir na base. Porque a maioria ali ainda acha que é só ferramenta, que tipo, vamos comprar um monte de pacote isso aí, e faço o BIM. Mais ou menos. É isso que acho que tem que tomar. Falta estrutura como um todo nas empresas, né? Sim, quando você fala em estrutura, não é? Seja na época que desde o desenho na mão, ou no CAD, ou agora no BIM, seja com a ferramenta BIM, mas você tem que ter uma área bem estruturado, inclusive nome de arquivo, coisa básica. Às vezes eu ponho um padrão de nome, a pessoa do meu lado põe outro, a outra pessoa, cada um põe o nome que acha mais conveniente, guarda onde quer. Então, se você não tiver uma estrutura base, padronização, né? Nome de arquivo, onde armazenar, onde estão as ferramentas, quando a troca da ferramenta, ou atualização, todo mundo tem que saber, porque fica uma pessoa usando uma versão 1 de um produto, outro está usando a versão 5 a 6, uma funciona, a outra não funciona, quer dizer, tudo é organização. E isso vai não só do projeto, vai até o final. Porque não adianta nada você faz o projeto lindo, maravilhoso, imprime, chega na obra, você fala, cadê o caderno? O caderno está lá de rascunho para limpar a mão no lanche. Renato, por isso é que eu estava a dizer que aqui em Portugal a empresa ou a estrutura que mais facilmente pode pegar essa função em Portugal é o construtor. O construtor é que tem equipa e variedade e subcontrata depois as engenharias e tudo isso, inclusive os arquitetos. Mas nós temos muitos projetos em que o arquiteto é contratado pelo cliente final e depois entrega o projeto e livra-se da responsabilidade. E fica na mão do construtor fazer o que quiser. E aí o processo é todo muito mais complicado. Mas
A empresa, dentro de todas as estruturas que entram no projeto, em Portugal parece ser mais fácil que seja o construtor que assuma essa função e que tenha lá dentro essa função da coordenação e tudo isso. Mas varia consoante os projetos. Não é? Vocês aí têm projetos, por exemplo, de residencial muito maiores do que aqui em Portugal é costume fazer. Existem projetos de imobiliário com uma estrutura muito maior e têm uma realidade diferente da nossa. Muito boas as contribuições de vocês, galera. Você está gravando? Eita, esqueci o nome do rapaz de Pog, não é Renato também não. Acho que é Renato também. Está gravando essa aula aqui também para a gente disponibilizar para a galera depois? Alguém está Acho que gravando. tá. Tá, beleza. Não sei quem Então, e aí dando continuidade, pessoal. E que bom que existem todos esses problemas na nossa vida de arquitetos, engenheiros, obra, construtores. Que bom, coisa boa. Por quê? Porque quem trouxer soluções, por menor que sejam, o escritório que conseguir juntar um pequeno grupo de soluções e oferecer para os clientes, para os construtores, já passa para top escritório ali da cidade em questão de poucas semanas, em poucos meses, começa a ficar conhecido. E onde tem problema, tem dinheiro. Porque o que dá dinheiro não é fazer projeto, é resolver problema. O que dá dinheiro é resolver problema do máximo de pessoas possível, da maneira mais rápida possível, escalonando isso daí, né? Então, eu até vou falar do que é que vocês podem entregar a mais, né? O que é que vocês podem fazer a mais. Para finalizar aqui, já a gente vai ficar mais uns 15 minutinhos, 1 horinha total de live. Mas em que momento a gente deve começar o projeto executivo, né? No mundo ideal, a gente deve começar um projeto executivo logo após finalizadas as primeiras soluções de ideia de arquitetura, e principalmente de arquitetura, e a gente começa a trazer os outros profissionais, e na medida que está trazendo os outros profissionais, o momento é este. É pegar cada uma das disciplinas e trazer para dentro ali, para começar a compatibilizar e trazer soluções executivas não só da arquitetura em si, mas do processo como um todo, né? E normalmente, tá, falando de vida real, é nesse momento, às vezes antes de trazer a compatibilização, que já dá a entrada na prefeitura, porque já vai esperando a fila lá de aprovação, enquanto esse executivo vai sendo montado, né? Em vários sentidos, em vários pontos aí do executivo. No mundo ideal é que a gente só levasse para a prefeitura quando isso tivesse totalmente resolvido, né? E aí, o que é que a gente precisa, galera? Fazer o que é um bom projeto executivo, né? Como finalmente aqui, nesses 15 minutinhos finais aqui. Que desenhos a gente precisa montar? Que checklist a gente precisa ter? Quais vistas, quais detalhamentos? O que é que a gente precisa manter nesses nossos projetos para ter um bom projeto executivo, tá? Me atendo principalmente ao de arquitetura, que é mais minha praia, né? Eu não entendo tão bem assim do que é diferença de um projeto base de elétrico e hidrossanitário para um projeto mais avançado executivo, mas basicamente, como eu estava falando no início, a nossa função como projeto, ao preparar um projeto executivo, é aumentar a escala das coisas, melhorar soluções e aumentar minúcias nos detalhamentos das coisas todas, né? E aí eu fiz uma listinha aqui, essa listinha tá grande. Eu fiz uma listinha grandíssima aqui, de pontos que a gente precisa se cuidar, tá? Vamos começar aqui pelo ponto que o próprio Luiz trouxe, hierarquia de pastas, né? E organização de diretórios e organização. A gente precisa estar com isso aqui muito bem resolvido antes de começar qualquer hierarquia de pastas. E aí com o projeto, a gente começa a transformar isso em um modelo executivo. O que é um modelo executivo, pessoal? É a gente transformar o executivo de paredes e pisos, principalmente. A gente começar a transformar as nossas paredes, que fizemos geralmente de 15, em paredes executivas. Então, a gente vai começar a construir. Qual o tijolo que você está usando? É um tijolo maciço de 6 furos de 8, cerâmico, um bloco de concreto? Qual a espessura? É 9, é 10, é 12, é 18? É um bloco de estrutura de concreto, autoportante e tal? Então, você vai colocar essa medida certinha.
vai dizer se tem chapisco, reboco, cerâmica, pintura, o que for, e você vai somar esse total, né? Então, vocês vão ver medidas aí quebradas em milímetros, em centímetros para todos os lados, tanto para o piso, como para a parede, como para qualquer outro elemento, tá? Eu não vou entrar aqui muito nos detalhes de como fazer isso dentro do BIM, dentro do Revit. Isso aí fica para outra oportunidade aqui com o IPOG, que eles me chamem, e a gente também vai ter uma mentoria sobre isso aí lá no nosso VIP também, tá? Mas, basicamente, é a primeira coisa que eu costumo fazer, é organizar o nosso modelo, transformar as paredes e pisos em pisos divididos, sejam cebola, sejam compostos, sejam usando peças. E aí são técnicas mais finas do modelo executivo que a gente vai discutir aí num momento futuro. Feito isso, a gente tem condições agora de começar a identificar todos esses itens, né? Então, a gente vai identificar em plantas, em cortes, em fachadas, a gente vai identificar nossas janelas, nossas portas, nossas paredes, nossos mobiliários. O que é identificar? É colocar tags, é colocar identificadores, dizendo que essa é J1, que essa é J2, que essa é A3, que essa é A4, essa é a parede 1, 2, 3, 4, essa é a porta tal, esse é o mobiliário tal, essa é a peça tal da minha marcenaria, esse é o eletroduto X, esse está no circuito tal. A gente vai começar a trazer essas informações de identificadores, trazendo informações de material, de espessuras, de dimensões, enfim, dos detalhes mais finos textualmente, modeladamente também, principalmente mais importante para o BIM você informar do que você modelar a propósito, tá? E aí, ok, você identificou e você vai começar a montar um monte de desenho. No projeto legal, a gente está acostumado a fazer os principais, né? Corte, fachada, 2 cortes, 2 fachadas e as plantas. Mas aqui num projeto executivo, até vou pedir que vocês anotem aí o que a gente pode fazer num projeto executivo também, ó. Mas que desenhos a gente precisa fazer? O que é que vocês fazem aí, galera? Paginação de piso, tá? Precisamos fazer. O que é uma paginação? É você tentar pensar no seu ambiente, ambiente por ambiente, em projetos de um padrão maior, por exemplo, como que você vai fazer o mínimo de recortes, de quebras possível no seu piso, né? Só isso, pessoal, às vezes vocês economizam 1.000, 10.000, 100.000 reais, 1 milhão de reais só em fazer uma boa paginação de piso e fachada e paredes, né? Vamos falar de uma maneira geral aqui. Só em você fazer um bom projeto de paginação, isso às vezes já economiza uns bons milhares de reais. Só nisso. Era até um exemplo que eu às vezes conto nas minhas lives do meu professor, né, meu orientador também, que ele, quando era estudante ainda de arquitetura, ele já estava comprando o carro, a casa dele, fazendo o projeto de paginação para os escritórios lá de João Pessoa, paginação de piso, fachada, parede, tudo que precisava, e ganhando somente uma porcentagem do que ele economizasse em relação ao projeto original. Então, o construtor chegava, dava o projeto original com paredes de 15, tudo basicão, é legal. Ele transformava aquilo nas medidas que se vendiam as cerâmicas lá nos tempos, nas medidas comerciais, colocava as espessuras certinho da parede, quebrava o mínimo possível do que dava para acontecer ali e economizava e ele cobrava uma porcentagem daquilo. Então, os colegas dele estagiando, ganhando meio salário mínimo, um salário mínimo, ganhando nada, e ele já comprando casa, carro durante ainda o período de arquitetura. O que é que ele estava fazendo? Estava resolvendo uma dor, um problema do dia a dia dos construtores, que era quebrar, desperdiçar, perder tempo nessa parte, nessa simples parte de paginação de piso, que às vezes alguém não dá tanto valor, mas um projeto disso bem feito, existem escritórios especializados só nisso, já economiza muitíssimo dinheiro, né? E aí a gente vai precisar também fazer, por exemplo, o que aqui, ó, uma planta de alvenaria, tá? O que é uma planta de alvenaria, pessoal? É aquela planta que vai para a obra só com a delimitação, só com a marcação dos tijolos brutos, os tijolos sem revestimento, que normalmente é isso que você vai ver inicialmente lá na sua obra, né? Muitas vezes ele é feito ou pela face externa e passa a linha na face externa, às vezes é feita pelo eixo também, e você vai montando em cima do eixo e você coloca o tijolo ali, depois joga os revestimentos para um lado para o outro, tá? Então, dependendo da estratégia da obra, você pode fazer de um jeito ou do outro. E isso é essencial também, porque geralmente você leva para a obra
O mais comum é levar a parede já acabada. Então, acaba gerando uma confusão, especialmente se a parede vai de 15, né? Quando você começa a colocar espessuras que variam, a espessura tem 1,5, 2,5, 2,3, enfim, os revestimentos, acaba que a parede vai ficar um pouco mais para um lado ou mais para o outro. Às vezes você vai priorizar aumentar um banheiro ao invés de aumentar uma sala ou um quarto. Então, a gente, quando fazia isso lá no escritório, projetos executivos, a gente tinha muito essa preocupação. Vamos aumentar, já que o revestimento é menor, a gente vai aumentar as áreas que têm mais valor de venda. O que é melhor aumentar? Beleza, a parede foi feita com 15, mas a parede vai ficar com 11 ou 12 no final. Ganhamos 3, 4 centímetros. Onde que é melhor ganhar 3, 4 centímetros de um lado e lado do outro? No corredor, no banheiro ou na sala? Que todo mundo chega e vê, uma sala maior. Ou no quarto, que é um ambiente ali também importante ali de convivência. Então, a gente até esses pequenos detalhes, assim, quando a gente começa a fazer um projeto executivo, são interessantes a gente trazer para a nossa vida real, né? Então, a planta de alvenaria também ajuda nesse sentido. Alan, no vosso caso, quem toma essas decisões? É o arquiteto? Olha, eu tomava essa iniciativa considerando que eu entendia mais que o construtor. Entende? Às vezes o construtor vai dar a ideia, não, prefira isso daqui. Na verdade, minto, Luiz. Eu comecei a ter essa preocupação a partir de uma interrogação do construtor, que disse, Alan, ok, vamos ajeitar isso aqui, mas a gente vai aumentar qual? Então, foi a partir de uma ideia de um construtor. Eu era bem novo ainda quando eu comecei a fazer isso, não tinha tanta experiência de obra também, e a partir daí eu comecei a oferecer também isso nos meus projetos executivos, né? Que fez também muita diferença. Eu fazia questão de frisar isso para o meu cliente, porque não adianta só resolver o problema, galera. Tem que fazer o marketing da solução do problema. Você tem que resolver e tem que dizer, olha o que eu fiz. Se você não fizesse isso, você ia gastar mais R$2.000 aqui só nesse quarto por conta dessa solução, ou mais R$10.000 aqui nesse apartamento. Ó, você está economizando aqui R$50.000 por conta dessa solução. Faz o marketing, porque aí é isso que traz os fãs. Tá? Planta de demolição e reforma e construção, né? Isso é essencial para um projeto aí que você está alterando, modificando. Lá em Portugal tem muita reforma, né? Sim, muita. Prédios antigos. Sim, sim, Planta de... mercado, sim. Oi? É um grande mercado em Portugal, Sim. O mercado da reforma. Sim, sim. Reforma. E aí você pode começar a trazer ideias de logística, de reaproveitar materiais, não quebrar, mas desmontar e reaproveitar isso em outra obra e ganhar dinheiro nas duas pontas também. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre esse tema. Eu recebi um projeto há pouco tempo atrás e eu aprendi a construir vermelho e a demolir amarelo. Esse é o padrão. Era um padrão. Eu recebi um projeto, talvez, que era o contrário. Estavam fazendo construir amarelo e demolir vermelho. Não, muita gente troca, Otávio, mas o padrão é esse: demolir amarelo e vermelho construir. Até mudaram agora na norma nova, tá? Tá tudo preto, muda a chura. Tá confuso, então eu estou mantendo o vermelho e amarelo. Ignorei essa Era norma. algum colega daltônico, não? Então, a de representação gráfica. Lá no final você vai ver a de 2021, Bruna. Você vai ver que tem agora, muda só a chura, um é preenchido, o outro não. Aí Luiz está falando, às vezes o colega é daltônico, muda a cor. Já vi muita gente usando laranja e azul ao invés de vermelho e amarelo também. Não existe uma norma que diz, você precisa fazer isso. Tá? Não existia. Por acaso, agora na 6492, ela está citando isso. Né? Entendi. Planta de pontos de luminária, né? A gente precisa montar tudinho. Ari faz muito isso aí lá no Dialux dele, o Bruno acho que faz também. Cauã também está começando a mexer e se envolver com isso daí, ele está mexendo com Unreal, com outros softwares aí também. Pontos de elétrico, hidrossanitário, minimamente isso daí, né? De elétrico e hidro. Claro que aqui é um ponto, uma planta mais simples ainda, porque o projeto executivo mesmo disso vai lá no projeto deles, né? Da galera da engenharia. Uma coisa também que eu gostava muito de entregar lá nos meus projetos é o que a gente chamava de gabarito padrão de alturas, especialmente focada nos revestimentos. Então, a gente fazia um desenho com todas as alturas alturas e dimensões que iriam acontecer na obra. Por exemplo, um detalhamento das bonecas. Não era só jogar 5 centímetros, galera. Era ver o tamanho do tijolo,
o tamanho do tijolo mais o revestimento ali do esquadro da sua parede. Então, sei lá, mais 1,5 para fazer o esquadro, mais 2, mais 1, dependia da obra. Então, se o tijolo vinha aqui nesse sentido e você virava o outro tijolo aqui, qual a dimensão aqui? Quanto sobrou? Se esse tijolo tem 9 e o tijolo total aqui tem 30, só dando um exemplo, vai sobrar 20 aqui ainda, né? Então, às vezes, a gente simplesmente... Aliás, vão sobrar 20 não, porque ainda tem um revestimento aqui de mais 2,5 e tal, então a gente fazia esse cálculo para quebrar o mínimo possível, ou usar meio tijolo aqui em pé, de uma vez, ou usar o tijolo inteiro para nem quebrar tijolo, tá? Então, essa boneca, às vezes, variava também muito de acordo com o tijolo e o revestimento que a gente ia usar na obra. Às vezes dava 3, 3,5, às vezes dava 5, às vezes dava 6. Dava um pouquinho e variava um pouquinho, e isso também é custo economizado na obra, né? Quebra, desperdício, também a gente ganhava tudo isso. Então, a gente pegava esse detalhe das bonecas, a gente fazia os detalhes, o gabarito padrão das alturas das portas. Então, tinha lá um corte só com o desenho do recorte da porta, já onde que ia ficar o revestimento do esquadro, a partir dali a contraverga, a verga embaixo ali na janela, tudo bonitinho, tudo organizadozinho. Isso era um padrão que ia num caderno, o cliente simplesmente pegava aquele caderno, ia fazer uma porta, ele olhava os cortes, ia fazer uma boneca, olhava ali o desenho da boneca. Não sei se você chama assim, Luiz, em Portugal, mas boneca é a distância ali da porta para a parede. E qualquer coisa, padrão das janelas, do peitoril, da altura dela, da junção, enfim, de tudo a gente fazia padrão de altura, né? Padrão das alturas dos revestimentos executados nas áreas molhadas, banheiro. Então, mostrava ali o corte, como é que ia ficar no contrapiso, como é que ia ficar o declive dele, a porcentagem. Tudo isso a gente gostava de colocar nessas alturas, inclinações e tudo mais. E aí você começa a detalhar cada um dos elementos específicos, né? Cada um dos elementos específicos. Aí detalhar forro, luminária. Forro, luminária, vou colocar aqui até juntos. Luminaria. E a padronização da marcenaria? A duela, alisar, cada lugar chama de um jeito, guarnição. Então. Aí é muito divertido também. Aí vai. E aí, marcenaria, vocês vão ter uma super aula na quinta com Thailise, tá? Forro, luminária, análise, vão ter uma super aula também. A sua vai ser quando, Ari? Sua aula do IPOG aqui? Quarta? Dia 4? Beleza. Aí, detalhamento de janelas e portas, tá? Então, a gente vai indicar aberturas, vai indicar forma de assentamento, forma de fixação, dimensões, materiais, as espessuras. Claro que, às vezes, não é tão necessário entrar na minúcia do perfil ou tudo mais, mas, às vezes, até vale a pena entrar nisso. Às vezes, é só indicar mesmo, esquadria Sasaki de tal dimensão e de tal coisa, tá? Aí a gente começa a identificar também uma planta só para as soleiras, tá? Todas as soleiras do projeto. Guarda-corpo, muitas vezes a gente simplesmente só indica mesmo em tabela, vai usar tal marca e usa isso daqui, as medidas estão lá, mas é interessante também ter uns desenhos deles em cortes, em vistas, para ficar claro como que vai ser a fixação do vidro, como que vai ser o parafuso, como vai parafusar, como vai soldar um tubo no outro, enfim. Esse tipo de detalhe é importante, especialmente se é um guarda-corpo mais manual, digamos assim, não é uma empresa que vai pegar pronto e montar. Aí você entra também com detalhamento de todos os tipos de parede, todos os tipos de revestimento, tanto em corte com espessuras, como em vista também. Se você tem alturas diferentes, sei lá, banheira, sei lá, não, cozinha de escola ou alguma coisa assim que a norma pedia, em cozinha também normal, acho que a norma pedia 1,20 m pelo menos de cerâmica. Eu não sei, eu lembro de alguém falando sobre isso, 1,20 m, a partir daí pode ser pintura, ou é tudo cerâmica mesmo. Aí você vem com rodapé, roda teto, roda meio, se for o caso. De pinturas também, é muito, por exemplo, lá na minha escola, né? Lá eu era centro autorizado, a gente tinha uma escola que a gente optou por fazer uma faixa no meio ali com uma pintura lavável, uma pintura mais cara também, que ficava ali mais centralizada, porque o pessoal batia muita cadeira e ficava manchando muito de preto as cadeiras. Então, a gente fez o detalhamento ali e tal, só da marcação de onde que vai ficar essa pintura. Às vezes da inteira, né, do 1,20 m para baixo, 1,10 m para baixo, às vezes só aquele meinho ali.
Outra coisa que a gente fazia bastante quando a gente fazia nossos projetos mais manuais também, né? Que era muito comum antes a gente comprar os vidros já nas dimensões, comprava o perfil de alumínio, então já mandava do vidraceiro lá, já pedia as medidas certinhas, só cortava os alumínios e montava na própria obra. Tá? Hoje ainda é muito usado isso daí, mas tem sido mais comum você já comprar a esquadria pronta, porque já vem melhor, já vem com garantia, às vezes não compensa a mão de obra, então tem sido mais comum esse tipo de coisa, né? Tem muito chat resolvendo aqui, mas só para concluir eu volto no chat para ver no que deu, tá? E aí vocês vão começar a detalhar tudo, galera. Se for projeto elétrico, vocês têm seus detalhamentos de tudo que vocês precisarem, hidrossanitário, estrutura vai detalhar as formas, os recortes, as lajes, as concretagens, as ferragens e assim por diante. Com certeza tem mais um monte de coisa aqui que a gente precisa colocar. Eu não estou lendo o chat, de repente alguém citou mais alguma coisa. Se citou, cita de novo, só para descer. E a gente vai para a etapa final, que é criar nossas tabelas, né? Tabela de tudo, de áreas. Áreas internas, áreas externas, áreas permeáveis, área de pavimento, área de apartamento, área útil de venda, tá? Só área interna, área de loja, enfim, todas as áreas que a gente precisa calcular baseado no executivo, perfeito? Não é a área geral do apartamento interno ali. É legal, parede de 15, cuidado, são as executivas. Não só as áreas, mas também os perímetros de tudo, que muitas vezes essas informações são úteis também para levar alguma coisa para obra, às vezes para calcular um rodapé, um rodateto, um rodameio, então esses perímetros também são úteis no dia a dia, né? E aí entram os materiais de tudo, né, nas tabelas. Quando você está fazendo um projeto no Revit, ele já te dá todos esses materiais automaticamente. Que bom! Só que a gente precisa estar do lado de um engenheiro de custos, um engenheiro que entenda de orçamento. Porque o que a gente entrega no Revit é a quantidade, é o quantitativo. Isso, para chegar no orçamento executivo, vai muito além, né? Qual o preço do meu piso? Qual o preço do meu porcelanato? Não é só o tamanho da pedra, da peça do porcelanato. É ele mais o rejunte, mais o espaçador, mais a mão de obra do pedreiro, do servente, mais imposto, mais todos os custos diretos e indiretos que envolvem aquele piso. Tá? Então, muitas vezes você vai comprar um piso de R$100 o metro quadrado, acha que vai gastar R$10.000 no seu apartamento de piso, quando vê gastou o dobro, porque tem todos os custos que são também inerentes ao assentamento completo daquele piso, né? As perdas que tem que colocar, o Otávio está citando ali. Materiais de tudo, né? De piso, de pintura, de chapisco, de reboco, Inclusive, eu gosto de dividir cada pecinha. Se está usando um concreto, é concreto laje, é concreto resistência tantos MPa, concreto não sei de quê, apesar que os concretos geralmente vêm do pessoal da estrutura, né? Que vai calcular isso para a gente. E, pessoal, o que eu quero dar como recado final aqui para vocês é que, tá? Como a gente falou em alguns pontos, deu nosso tempo aqui, tá? Mas o que é que eu quero deixar como importante para entendermos sobre executivos em BIM? Primeiro, fazer projeto executivo não é mais opcional, precisa ser obrigatório. Seja por questões de economia, tá? Na obra, seja por questões de velocidade também na obra. Então, se o seu cliente te contrata só para o legal, consiga convencer ele, em cima das dores que ele já sentiu ou que poderá sentir se ele é um construtor novo, de tudo que ele vai gastar, de toda a dor de cabeça que ele vai ter, de todos os problemas que ele vai ter na obra se ele não tiver um projeto executivo. É aí que você vai transformar problema em dinheiro, é aí que você vai transformar o problema em mais serviço para o seu escritório, tá? O problema é convencer, mas se você começa a convencer, Carla, puxando, uma pessoa é convencida, alguém compra algo ou baseado no amor ou na dor, ou no medo, né? Então, você compra um carro novo, você troca de carro, ou você faz sua carteira de motorista, ou você ajusta a sua estrutura na obra, ou porque você quer um carro novo, um celular novo, e você acha muito bonito, e você quer aquilo porque sua cabeça ali é pelo amor, né? Porque você gosta daquilo, você quer, você sente o status daquilo,
Ou você compra um celular porque senão você não vai ter comunicação, ou você vai perder cliente, ou você vai perder dinheiro, tá? Então você tem que mostrar no que o cliente for melhor. Às vezes ele não está muito preocupado com o bonito, mas com certeza ele quer saber de problema que aconteceu, tá? Então às vezes contar histórias. Às vezes você vai almoçar com o cliente e aí você fala assim aleatoriamente, comenta na reunião, um problema aqui que eu resolvi, sei lá, você lembra, já tá planejado no seu script de negociação, né? Mas você lembra, a propósito, um problema que eu lembrei aqui, que eu acabei de resolver com um problema lá e não sei onde. Você diz lá o problema, aí você conta um problema que ele acabou de passar, que se não tiver, que você resolveu, e que se ele tivesse feito com você, ele não teria feito porque o projeto executivo estava considerando aquilo ali. Então você vai contando os exemplos, às vezes você conta o exemplo do colega, ou conta o exemplo do professor, ou conta o exemplo de outra pessoa, e aí ele vai pensar, eita, olha só, é verdade, faz sentido. Economizar R$2.000 nisso aqui é bom. Tá? Tem um estudo da dissertação de Tiago Ricota, que ele fala justamente sobre o custo da decisão, tá? De se resolver um problema no papel, no projeto, no escritório, e o mesmo custo resolvido em obra. Tá? Em média, uma solução resolvida no escritório é R$2.000 a R$3.000 mais barata que a mesma solução feita na obra. Tá? Uma incompatibilidade encontrada no escritório, ela é R$3.000 mais barata do que a incompatibilidade encontrada na obra. E aí você faz um projeto, uma compatibilização simples de um projeto Minha Casa Minha Vida de 4 pavimentos e você encontra 10, 15, 20, 30 incompatibilidades. Você multiplica isso por R$2.000, R$3.000, dá 30, 40, 50 mil reais economizado aí na obra, 60 mil reais numa obra de, sei lá, 500 mil, 1 milhão, 100 mil reais economizados só de incompatibilidade. Quem não quer economizar 50 mil reais, galera, 100 mil reais? E ao invés de claro, ele vai economizar 50 e vai te pagar mais 10 ou 20 mil reais para fazer esse executivo. É bom dos dois lados, ele ainda economiza 20 e 30. Tá? É esse o caminho. Então, transformem problemas em solução, transformem solução em dinheiro, transformem solução em crescimento e em destaque aí na vida de vocês, tá, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos, espero que tenham gostado. Conversem aí com o Super Renato aí do IPOG. Quem quiser entender mais sobre nossa pós-graduação, a gente está agora presencialmente em Recife, que é o que ele está querendo fazer agora. A gente também tem essa pós online, mas principalmente o pessoal aí de Pernambuco faz o presencial, galera. Faz o presencial, que é fenomenal o networking que acontece ao vivo, tá? Para quem é de fora, conversa com ele também, que também tem algumas opções para você fazer essa venda. Para fazer essa venda, não, para fazer esse treinamento, essa pós-graduação online, já que você às vezes não vai conseguir fazer ela presencialmente. O Ari vai ser professor de vocês, eu vou ser professor de vocês. Não sei se alguém tem mais algum professor aqui do grupo. A Elise vai ser também. E a gente tá com a galera. Bolsa? Oi? Renato está ofertando bolsas? Não sei. Cadê ele ali? Vamos conversar sobre coisas do tipo depois. Então, pessoal, quem quiser, tá? Saber mais, fala com o Renato, ele vai colocar o contato dele aí para você trocar umas ideias, o contato que vocês vão entrar aí, tá? E vou dizer mais, quem fechar durante essa semana a entrada aí com o IPOG, certo? Vai ganhar minha mentoria completa de projeto executivo. Certo? Só para quem fechar aí com essa semana. Quem é VIP já tem, mas quem fechar essa semana vai ganhar também aí um final de semana inteiro aí só para falar sobre o executivo. Vai ter essa parte teórica, a gente vai avançar um pouquinho mais, mas a gente também vai aprender o como fazer. E aí eu vou entregar os checklists, eu vou entregar os como fazer, os no Revit, as tabelas, os templates e tudo que a gente vai precisar. Quando vai ser? Já já. Ou fevereiro ou março, um dos dois. Já vou então dar um adiantamento antes do final. Só vai ter 8 vagas. Portanto, só 8 ganharão a tua mentoria. Então corre. Alan, com Fechou, licença. turma? Oi, Cauã. Rapidinho. Te perguntar, tem como eu usar algum Reel, por exemplo, para ajudar no projeto executivo? Total, Cauã. Especialmente quando você começa a entrar na parte de imersão e visualização daquilo.
tá? Na minha cabeça, é muito mais interessante, muito mais inteligente. Claro que existem outros fatores, né? Tempo de executar isso, a dificuldade, o computador e tal, mas é muito mais interessante, vamos usar o interessante como palavra aqui da vez, você visualizar uma coisa em 3D do que visualizar a coisa impressa em 2D. Tá? O que é melhor, ver uma prancha impressa ou você entrar num ambiente imersivo no Unreal e lá dentro você olhar o revestimento aqui, você toca nele e você passa um corte, você olha aqui, aí já tem as espessuras, já tem as informações, já puxa informação falando sobre aquilo em 3D, visualizando, seja no computador ou seja imersivamente dentro de um óculos virtual. Quem faz isso, Cauã? Quase não conheço ninguém que faça. De repente a gente vai transformar isso. Vai ser você primeiro. A gente vai transformar isso, esse problema, em quê? Em grana, em serviço para o escritório. Grana em solução, né, Fer? Exato. Valeu, obrigado, hein? Valeu, doutor. Certíssimo, turmíssima. Aguardo vocês, ó, vou colocar meu Instagram, porque se vocês quiserem conversar comigo aí depois, é alan.araújo.revit, tá? Tirem um print. Aí vamos tirar uma foto, galera. Liguem as câmeras para tirar uma foto aqui, postar, e vocês me marcam lá, ó. Daniel, famoso modesto. Tudo beleza? Júlio. Ótimo. Natanael. Júlio César. Neto já está azuladíssimo. Você está onde? Está no shopping? Você está onde? Que você estava num ambiente bem bonitão aí, Ari. Não me respondeu, não. Carol, Taliana, tá Ariane, Super Ariane, tá Gabi. Olha lá, Aliás, conheci a Gabi professor, agora de perto. Oi? posso só deixar uma rápida contribuição? Com certeza, doutor. Até mais que Bem, uma curiosidade é porque tem um caderno de implementação BIM que foi feito pelo Ministério Público do Distrito Federal, que está muito bem feito mesmo. Então, para quem, tipo, porra, não sabe muito bem o que é a BIM de fato, acho que é interessante dar uma olhada nesses cadernos de implementação, especialmente feito por órgãos públicos que tem algumas leis que estão forçando os órgãos públicos a aderirem à metodologia BIM. Forçando aspas, no caso, fazendo essa implementação ser um pouco Você tem o mais... link, Daniel? Tá todo mundo interessado aqui nele, ó. Tenho, vou mandar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho. Beleza. Ele já mandou, e eu já baixei. Olha aí, já mandou e já baixou. Olá, Neto de Buenos Aires. Do Paraná também. Não, Salvador tem vários estados aí que estão com um caderno bem avançado de usos, né, de entrega, de entregáveis, de regras. Tá? Então, Renato, tira uma foto nossa aí, ó. Deixa eu tirar aumenta a tela. Tira um printaço aí. Arthur chegou também. É isso? Pessoal, muito obrigado. Para quem fala comigo aí, até já já. Para os que vão me ver na pós, até breve. Eu acho que é em março que eu vou estar aí, final de fevereiro, nem lembro, em Recife, para o meu módulo presencial por aí também. E é isso. Valeu, Carla. Valeu, turma. Olha lá, Daniel mandou o link. Tem, ó. Não saiam sem baixar o link aí dele. Não esquece aí do brinde que eu estou passando. Até o futuro, galeros e galeras.